E o início de ano, ele costuma ser um período de gastos para a maior parte das famílias, despesas com IPVA, IPTU, material escolar, fatura do cartão de crédito, podem pesar no orçamento. Por isso, o planejamento financeiro é essencial para a gente passar por essa fase sem grandes sustos e dívidas. E agora a gente fala com o educador financeiro Adriano Severo. Adriano, primeiramente, feliz ano novo, muito obrigada por nos atender nessa noite. Olá, Yasmin, feliz ano novo para ti, para todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar falando contigo novamente. Vamos para essa conversa, então. Muito obrigada. Bom, muita gente acordou hoje com o que a gente pode dizer a famosa ressaca financeira, né? O medo de abrir o aplicativo do banco e ver, digamos assim, o estrago dos presentes de Natal, também do Réveillon. Qual que é a orientação? É já encarar os números amanhã ou espera a poeira baixar para não entrar em pânico? Até o primeiro passo do ano é organizar o fluxo do orçamento para saber os gastos em meses normais e se de fato passou muito o gasto em final de dezembro e começo de janeiro, que seria daqui a pouco em junho. De fato é algo bem importante a fazer, tá? E é muito comum, por sinal, quando a pessoa está numa situação desconfortável financeiramente, quando ela está desorganizada, de justamente não querer ver, né? Querer ficar a parte dessa situação. Porque é ruim, muito ruim ver que está no negativo, que tem muitas parcelas ainda para pagar, né? Tem muitos vencimentos ainda no orçamento. Por exemplo, agora a gente teve o Natal. Quem acabou parcelando algo em 12 vezes vai terminar de pagar próximo do Natal, no final do ano. Então, assim, tem que ter muita cautela na hora de fazer um parcelamento, principalmente em longas prestações, porque vai acabar nos acompanhando e prejudicando os meses lá na frente. E agora é um momento realmente muito bom para a gente estar conversando, porque quando vai iniciar um planejamento e pega desde o começo do ano, a gente consegue ter uma visão bem fácil realmente do que vai acontecendo. Porque o que é comum? A pessoa deixa esse momento passar, vai fazer mais lá para frente, depois de iniciar, de repente, o período de escola, se tem filho, né, alguma coisa assim, depois de passar carnaval, agora vou começar a fazer. E algumas coisas já passaram. Então agora, como tu comentou, a gente tem nessa virada de ano, sempre tem o IPTU, o IPVA, né, matrícula escolar. Tem algumas despesas que elas já são desse período e que, dependendo do momento que a pessoa está visualizando a sua situação financeira, pode ser que ela esqueça de algumas despesas. Então eu sempre recomendo nessa organização, nesse planejamento, fazer uma lista realmente de todas as despesas, aquelas que são fixas, né, aquelas que se repetem todos os meses, mas também é muito importante ter essas que são sazonais. Digamos que daqui a pouco o seguro do carro vai ser lá por abril, maio, junho, enfim. Então é uma despesa que já tem que guardar algum dinheiro lá para frente, porque esse momento vai chegar, né? Até pegando como gancho isso, desculpa te cortar, porque muitas pessoas receberam o 13º e guardaram uma parte para uma reserva de emergência. Daqui a pouco é melhor pagar à vista IPTU, IPVA, ou é melhor deixar esse dinheiro rendendo e parcelar os impostos? Eu recomendo pagar à vista, pagar de forma antecipada, porque acaba se livrando já dessa despesa e dessa pendência, né? Eu acho que a gente não pode ter dívidas, porque dívidas acabam sendo uma situação muito delicada e muito difícil caso aconteça algum imprevisto. E se a gente for falar a questão de rendimento, o montante financeiro que vai ter de diferença é muito pequeno, então acaba não compensando, porque tem uma chance maior ainda da pessoa acabar se desorganizando. Eu digo que é previsto que vai ter imprevisto, né? Então daqui a pouco a pessoa separou esse dinheiro para essa finalidade, acaba usando com outro destino e vai acabar faltando lá na frente. E como tu comentou sobre a reserva de emergência, de fato é muito importante ter e construindo aos poucos, não é algo que precisa ser imediato, né? É importante a pessoa ir juntando aos pouquinhos, daqui a pouco quando vê ela já vai ter um mês das suas despesas, que seria assim, digamos, tudo pago, né? E aí ela vai estar investindo, vai juntar um pouquinho mais e vai engordando cada vez mais essa situação financeira.
Uma Eu coisa... recomendo até... Pode pode falar. É porque muitas pessoas acham que para investir precisa de muito, mas dá para começar com R$50, R$100? Sim, com certeza. O importante é começar. Eu não gosto, inclusive, daquelas dicas que muita gente acaba falando. Separa 50% do teu orçamento para isso, 10% para aquilo. Eu não gosto. Eu acho que cada um tem a sua realidade, né, e cada um sabe como que vai funcionar melhor para si. Então pode começar assim, R$50, ótimo, já vai estar juntando. O importante é criar o hábito de poupar. Até só para ter uma ideia, tem um chamado assim, desafio das 52 semanas, que se a gente for guardar uma vez por semana, por exemplo, começando hoje, dia 1º, quinta-feira, vai guardar, essa é a primeira semana do ano, então vai guardar R$1. Na próxima semana, vai guardar R$2, e assim por diante, vai aumentando R$1 a cada semana, ou seja, o maior valor que vai guardar vai ser R$52. Se a pessoa fizer isso ao longo de um ano, só nisso ela vai juntar mais de R$1.300, que já pode servir para pagar IPVA, IPTU, para fazer uma viagem, para fazer um passeio, enfim. Com certeza. Então, o importante sim é começar, independente do valor. Tem uma dúvida que surgiu aqui. O ouvinte acabou percebendo que a fatura do cartão já está maior que o salário. Qual o conselho? Pagar o mínimo, tentar um parcelamento ou daqui a pouco tentar buscar um crédito pessoal com juros menores para quitar a outra dívida à vista? Esse parcelamento vai incidir uma taxa de juros, porque é um empréstimo. Então tem que fazer, tem que cotar em outro banco, em outra instituição, até mesmo na própria instituição, quanto que conseguiria de um empréstimo para pagar esse cartão à vista. Vai fazer a comparação da taxa de juros que vai ser, né, que vai ter nessas duas operações. E aí sim vai escolher a que for mais barata, a que for mais em conta. E isso do cartão de crédito acontece muito daquilo, da pessoa fazer muitos parcelamentos, né, comum nesse caso, e depois as parcelas vão acumulando de compras que foi feita há muito tempo e depois realmente acaba ficando maior que o orçamento. Para quem está começando agora e quer investir, tesouro direto, fundo imobiliário, qual a dica que tu daria? O principal, assim, se a pessoa está começando a criar o hábito de poupar, não tem problema, inclusive, que seja a poupança, porque o importante é justamente, né, botar isso como algo recorrente. Depois, quando já tiver engrenado um pouco mais, uma opção é o Tesouro Selic, que inclusive é mais seguro do que a poupança, além de render mais, né? Então, assim, poupança, Tesouro Selic, um CDB de alguma grande instituição, um fundo DI, como chama, né? Falei algumas nomenclaturas, mas são digamos assim, a porta de entrada dos investimentos e que inclusive serve para reserva de emergência. Adriano, só para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas muita gente prometeu na hora do brinde que esse ano seria diferente. Se pudesse dar uma dica, um hábito financeiro para que o pessoal comece em 2026, qual seria? Começar a guardar, mesmo que seja R$1? Exatamente, é começar a guardar. Por quê? Porque quando a pessoa está guardando e vai vendo que esse dinheiro vai aumentando com os rendimentos, até porque a taxa Selic está bem alta, né, no patamar bem elevado, então as aplicações estão rendendo super bem. Conforme ela vai vendo que esse dinheiro vai aumentando, isso vai acabar estimulando ela a guardar cada vez mais e pode ajudar, inclusive, no planejamento financeiro, segurando um pouco algumas despesas, porque, de repente eu vou deixar de gastar nesse item, para guardar, porque ele vai render mais e eu vou ter mais lá na frente. Então, o hábito, né, e de começar realmente a guardar e investir, estimula que a pessoa se organize nas finanças. Perfeito. Adriano Severo, educador financeiro, muito obrigada pela participação. Um feliz 2026. Um feliz 2026 também. Obrigado. Muito obrigada.